O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu que vai apoiar a reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB, na disputa do ano que vem pela Prefeitura de São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, nosso querido boy, afirmou que o martelo já foi batido. E parece que foi batido no dedo do Ricardo Salles, né? Na visão de aliados, várias candidaturas à direita deixariam Guilherme Boulos forte por ser o único nome ligado aos movimentos de esquerda. O vice na chapa de Nunes será escolhido por Bolsonaro em fevereiro do ano que vem. Bem, e em entrevista ao jornal da PAN, o prefeito Ricardo Nunes falou da importância em ter o apoio de Bolsonaro. Vamos ouvir. Roda sonora. Eu não tive com o presidente Bolsonaro, não falei com ele. Quando eu vi na imprensa sobre esse tema, liguei para o presidente Valdemar, ele me confirmou, disse que sim, que haviam conversado. Então eu espero que sim, é muito importante o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui uma união do centro, da direita, para fazer frente ao que está posto aí da extrema esquerda, que seria muito ruim para a cidade. Então, estou na expectativa, mas creio que dará certo sim, tendo em vista essa ligação que eu fiz com o presidente Valdemar e que ele me confirmou. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que eu não entendi direito. Por gentileza, nosso telespectador, não sei se percebeu a sutileza. Produção, tem condição de repetir a sonora? Porque acho que tem uma sutileza. Repete a sonora que tem uma sutileza aqui. Eu acho que o prefeito não estava sabendo do apoio. Eu não tive com o presidente Bolsonaro, não falei com ele. Quando eu vi na imprensa sobre esse tema, liguei para o presidente Valdemar, ele me confirmou, disse que sim, que haviam conversado. Então eu espero que sim, é muito importante o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui uma união do centro, da direita, para fazer frente ao que está posto aí da extrema esquerda, que seria muito ruim para a cidade. Então, estou na expectativa, mas creio que dará certo sim, tendo em vista essa ligação que eu fiz com o presidente Valdemar e que ele me confirmou. Rafael Macris, você é um político experiente de uma família de políticos experientes. Eu estou tentando entender, parece que o prefeito disse, eu não pedi para ninguém me apoiar. Eu vi na imprensa que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai me apoiar. Eu acho que esse apoio, embora eu reconheça que a divisão da direita fortalece a candidatura de Boulos, eu acho que é uma humilhação pública ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa é aparecer os dois juntos, de mão dada, levantando, vamos caminhar por São Paulo, quero o apoio de Bolsonaro. Outra coisa é o prefeito dizer, eu vi pela imprensa que ele quer me apoiar, bom, se for verdade é uma boa notícia, eu vou ligar para o presidente do partido e ver se é isso mesmo. Olha, para quem quase ganhou a presidência da República novamente por diferença de 1 milhão de votos, com tudo contra, eu acho que é um final melancólico. O presidente Jair Bolsonaro, não sei se ele viu essa... Pelo menos a minha interpretação foi essa. Olha, eu vi pela imprensa que o presidente quer me apoiar, se isso for verdade é uma boa notícia. Eu não sei se eu interpretei assim, eu pedi até para repetir a sonora, mas foi a impressão que eu tive. Por favor, me corrijam se eu estiver errado, que eu não quero cometer uma injustiça. Rafael Macris. Ô Capês, isso tá muito estranho mesmo e tá bem claro que o que aconteceu foi o seguinte, como eu já vinha batendo na tecla há algum tempo, a questão do apoio do Bolsonaro ao prefeito Ricardo Nunes me parece uma coisa forçada do partido, do Valdemar da Costa Neto, porque se essa articulação havia sido feita de fato pelo presidente Bolsonaro, o mínimo que se esperava era um anúncio dos dois em conjunto, como você colocou muito bem aqui, Capês. Agora, o prefeito Ricardo Nunes ligar para o Valdemar da Costa Neto para confirmar a informação, sendo que o que saiu na mídia, que o Bolsonaro, que teve quase 50 milhões de votos, que está dando apoio, quem tem voto, me desculpe, é o Bolsonaro, não é o Valdemar da Costa Neto. Agora, o Valdemar da Costa Neto, ele tem isso daqui, ó, que é a caneta do partido. E essa caneta aqui vai definir muito bem para que lado que o PL vai. E agora, pelo que está se desenhando, vai junto com o Ricardo Nunes. Diz aí, Diego. Agora, Diego Tavares, os votos não são do PL.
Os votos são do Bolsonaro. Um monte de políticos se elegeu aqui em cima do prestígio do Bolsonaro. Todos os que traíram o Bolsonaro, se voltaram contra ele, não se reelegeram, desapareceram. Então, quem tem voto é o Bolsonaro. Agora, o presidente Bolsonaro tem voto e tem também desgaste. Sem dúvida. Ele tem quem gosta e quem odeia. Agora, é possível pegar só a parte boa e se esconder da parte ruim? Parece um apoio meio envergonhado esse, ô Diego Tavares. Eu acho que foi exatamente isso que o Nunes tentou fazer, professor, mas eu sei que eu vou tomar uma pedrada agora no chat aqui da nossa audiência, mas nós somos um jornalismo independente, então somos comprometidos com a verdade. E isso que aconteceu em relação ao prefeito de São Paulo mostra o triste fim do que é o Bolsonaro. O triste fim político da carreira do Bolsonaro. O Bolsonaro, com isso, ele mostra que ele deixa de ser um ator político em campo e ele se transformou em uma marca. E quem comprou os direitos de uso dessa marca foi Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto hoje, não é segredo para ninguém, é quem paga o salário do Bolsonaro como presidente de honra do PL, é quem paga o salário de Michele Bolsonaro como presidente do PL Mulher. Então é ele, como o Rafael disse, que tem a caneta, que decide a opinião do Bolsonaro. Tanto que o prefeito de São Paulo não ligou para o presidente para saber se era real o apoio, ligou para o Valdemar da Costa Neto, que é o dono da marca Bolsonaro. Bolsonaro hoje, infelizmente, é um adorno dentro da sala do Valdemar da Costa Neto, é uma estátua lá no gabinete dele, que chega um político lá, faz um acordo político com ele e diz, olha, agora tira uma foto ali com o Bolsonaro, você agora é o político Zé da Silva by Bolsonaro. Então, infelizmente, o que nós temos hoje como principal representante da direita, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje não passa de um fantoche, uma marionete de Valdemar da Costa Neto. É o triste fim do bolsonarismo e que isso sirva para que todo o campo da direita se reorganize e encontre uma nova liderança que possa conduzir o processo eleitoral em 2026, porque Bolsonaro já vai ter dificuldades para ser candidato, já vista a inelegibilidade que dificilmente será revertida. E com esse tipo de postura, mostra que também não está mais disposto a ser um ator político em campo. Agora, Mônica Rosenberg, por outro lado, o Bolsonaro esteve na Argentina, não conseguia andar, foi saudado e não adianta dizer que estavam xingando. Ele foi ovacionado, foi saudado sim. Onde ele vai, ele é aplaudido, vem sempre imagens de aviões onde ele entra nos voos e é aplaudido pela população. Tem uma parcela muito grande ainda que vota em Jair Bolsonaro. Tanto é verdade que a última eleição o PT reuniu uma série de nomes importantes do centro e da centro-direita também, como o próprio ex-governador Geraldo Alckmin, que foi 4 vezes governador do estado de São Paulo, uma liderança importante no estado mais populoso da União, e com tudo essa união, tudo contra, ainda assim foi uma eleição apertadíssima, muito contestada, foi cabeça a cabeça. Então, não me parece que o Jair Bolsonaro tenha derretido o seu prestígio. Me parece, sim, que existe uma rejeição e aí fica ruim. Eu parei porque entrou uma música de circo aqui, mas que não estava programada. Muito bem. É porque foi uma palhaçada. Não, foi da nossa produção, foi aqui que entrou algum tipo de música aqui inadequada. Vamos voltar. Então, Mônica Rosenberg, dá para você buscar o apoio sem ter a rejeição? Eu lembro quando o Lula lançou o Fernando Haddad, candidato a prefeito de São Paulo, em 2012, ele foi buscar o apoio do Paulo Maluf. E aí estavam lá na sala do Paulo Maluf, só o Lula, o Fernando Haddad, o Maluf. Quando eles vão sair, o Maluf levanta a porta da garagem e tinha um batalhão de fotógrafos, de repórteres que foram lá sem o Lula saber. E foi fotografado, ou seja, como o Maluf disse, quer meu apoio? Pega o pacote todo, o que é bom e o que é ruim. Qual a sua avaliação sobre essa aliança com o prefeito Ricardo Nunes? Então, certamente restam os irredutíveis bolsonaristas, né? Ainda há muita gente que ainda acredita, confia no ex-presidente Bolsonaro. Porém, é uma curva. Certamente nesse episódio, o Valdemar da Costa Neto saiu fortalecido e o Bolsonaro saiu um pouco mais fraco. Agora, é muito importante a gente lembrar. Os nomes, eu quero puxar para essa questão dos nomes que a gente vai ter na presidência, na prefeitura. São todos do Poder Legislativo. Vejam os nomes que hoje nós estamos trazendo. E o Ricardo Salles acabou ficando aí
e ele ia ter o apoio do bolsonarismo, ele ia ter o apoio do presidente Bolsonaro, não teve, ficou aí pendurado. Mas, voltando para a questão do quem apoia o presidente Bolsonaro. Gente, olhem a postagem que o Salles fez falando de ele não ter tido apoio mais. Tem vários comentários ali dizendo Bolsonaro traiu o Salles. Bom, esse é o próximo comentário. Nós vamos entrar daqui a pouco nisso aí, mas pode falar, não tem problema. Só... Eu fiquei surpresa de ver o quanto havia apoio a ele e não ao presidente Bolsonaro. Ou seja, tem uma grande parcela desses que apoiavam que não apoiam mais. É a velha falência do nosso sistema partidário, né? Ninguém nem sabe mais em que partido vai sair. Saia desse partido, saia por outro. Então, essa questão toda mostra que a curva de quem apoia Bolsonaro é uma curva decrescente. No final do século XV, Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, ensinava que uma das regras para o dirigente é evitar a neutralidade. Ou seja, o perdedor respeitará você que esteve ao lado do vencedor. E o vencedor também procurará cativá-lo, porque você se colocou como seu adversário. Bolsonaro tem ali, nós vamos falar daqui a pouco disso, né? Como a Mônica muito bem e sabiamente antecipou, o Ricardo Salles, que é bolsonarista, é leal, sempre esteve ao lado de Jair Bolsonaro, quer ser candidato, tem dificuldades no segundo turno, sim, porque vai ser uma disputa de rejeição do Boulos com dele. E é claro que o Ricardo Nunes tem muito menos rejeição que Salles e muito menos rejeição do que Boulos. Mas é um bolsonarista raiz. No momento em que, meu querido Wilson Pedroso, Jair Bolsonaro manifesta apoio a um candidato, que é o prefeito Ricardo Nunes, que é de centro, um pouquinho centro-esquerda, mas centro. E esse apoio é um apoio meio recebido com uma certa ressalva, isso não desprestigia a figura de Jair Bolsonaro quando ele tinha ali um cabo eleitoral para falar dele, das realizações do governo dele durante a campanha? Não desprestigia, acho que vocês estão num caminho errado. O prefeito Ricardo Nunes, você disse que não tinha pedido apoio, mas essa semana, na quarta-feira, ele colocou no Instagram dele um pedido de apoio, falando que queria o apoio do Bolsonaro. E isso resultou na reunião que aconteceu ontem, na quinta-feira, lá no PL Nacional, onde o Valdemar Costa Neto se encontrou com o Bolsonaro. Valdemar vazou a reunião na imprensa. O Ricardo Nunes, o que ele fez? Não é para o Jair Bolsonaro que ele tem que ligar perguntando se é verdade que ele vai dar o apoio. Ligou para o presidente nacional do partido, que não é um presidente qualquer, não é de presidente de partido pequeno, que é o Valdemar, que é uma grande liderança. Então ele fez o trâmite correto. Pediu apoio. Mas o apoio vai ser do Valdemar ou do Bolsonaro? Vai ser do PL. O apoio que se dá é o PL. Quem tem os votos é o PL ou o Bolsonaro? Os votos... Quem tem os votos? Perante a legislação é o PL. Os votos são PL. Tanto é que o Rafael erra também. Ele queria um anúncio dos dois levantando o braço. Anúncio se faz na época da eleição. Rafael já participou de campanha. E muitas vezes ele fecha o partido e o anúncio oficial é na época de campanha. Na época de campanha vai estar todo mundo com a mãozinha levantada, do jeito que o Rafael quer. Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, o PMDB, o Podemos, o PRB. Então, agora é momento de articulação e de conversas. E é isso que o Ricardo Nunes tem feito, junto com o Valdemar Costa Neto e com o Bolsonaro. Agora, Wilson, que fique muito claro. E o Bolsonaro não perde liderança apoiando o Ricardo Nunes e não apoiando o Ricardo Salles. Ele mostra que é um cara de visão. Ricardo Salles sozinho não ia ganhar a eleição. A direita tem que estar unida. O Boulos está navegando sozinho nessa eleição até agora. Eu concordo, sim, mas acontece que o Ricardo Nunes não é um político de direita. Fique claro os bolsonaristas. A gente recebe os amigos comentaristas aqui que são ligados ao PT, você vê, eles já estão todos organizados. Claro, muitas vezes eles muitas vezes o PT e o pessoal, eles não se gostam, eles ficam se medindo, mas eles estão num rumo certo, porque eles querem ganhar a eleição. E a direita precisava desse gesto do Bolsonaro para mostrar unidade. A direita precisa de um candidato de direito, Wilson. Precisa de um candidato. Ricardo Nunes é de direita, é de direita. Eu peço para nossa audiência. É de centro-direita. Hoje, dentro das escolas aqui no Ele não São é Paulo, extrema-direita. Nós temos ideologia de gênero sendo ensinada
assinada com a assinatura do Ricardo Nunes. Será que o eleitor bolsonarista compactua com isso? Eu tenho certeza que não. Eu sou uma pessoa de direita. Eu não compactuo com muitos valores do Ricardo Nunes. Eu também não compactuo com um monte de valores do Bolsonaro, mas ponto de vista, o apoio dele é importante. O apoio dele é importante. Do ponto de vista ideológico, se você tem um candidato que é de direita e que foi um apoiador de primeira hora, ele deixar de apoiar esse candidato... E, aliás, não deixou de apoiar. O Bolsonaro na semana passada... O Diego está aqui apoiando o Boulos. Você quer apoiar o Boulos? De jeito nenhum. Então por que você está reclamando do apoio do Bolsonaro? Eu não estou reclamando do apoio. Eu só acho que tem que ter coerência. Falta coerência na política. A direita tem que estar unida como a esquerda está. Para ter vitória, se eles querem ganhar da esquerda, eles têm que estar unidos. E o Bolsonaro deu o principal indicativo. O que eu mais vi na política brasileira no último ciclo foi bolsonarista reclamando de traíra, de político que se elegeu nas costas do Bolsonaro e que virou as costas para os valores do bolsonarismo. Agora, Ricardo Nunes não é um político de direita. Mas a política não trai o Bolsonaro, a política se trai. Isso é mais velho do que andar para trás. Muito bem. Eu concordo, mas nós temos um candidato de direita que o Bolsonaro poderia apoiar, que o Bolsonaro queria apoiar, falou na semana passada. Ricardo Nunes é esse candidato falou na semana passada. Ricardo Nunes é esse candidato. Os dois já colocaram bem seu ponto de vista. Importante é que quem está nos assistindo acompanhe. Na minha opinião, se eu recebesse o apoio de um candidato, ou que foi candidato, de 50 milhões de votos, eu ligaria para ele, não para o partido, que é uma entidade abstrata. O partido não tem voto. Quem tem voto é a pessoa. Então, eu acho que se eu corro o risco de magoar quem tem os 50 milhões de votos, eu não correria este risco. Mas, claro, aqui é debate. Quem não gostou nada disso, Wilson Pedroso, foi o Ricardo Salles. Nas redes sociais, o deputado federal Ricardo Salles disse que esperava ter o apoio de Bolsonaro e acabou ironizando, abre aspas. Beleza. Agora vamos assistir de camarote. Ponto de exclamação, fecha aspas. Então, vamos voltar aqui, vamos polemizar um pouco aqui também. Bom, Ricardo Salles já falou, vou cruzar os braços. E cruzar os braços significa, talvez até mandar algumas escaramuças. Querido Rafael Macris, a opção por Ricardo Nunes foi uma opção, como disse o Wilson Pedroso, aí nesse ponto eu concordo com ele, uma opção pragmática. Claro que o Ricardo Nunes, estando com a prefeitura na mão, regimentando forças políticas em número muito maior, tem mais condições de derrotar Guilherme Boulos do que Ricardo Salles. Até porque o Ricardo Nunes tem uma rejeição muito menor, porque é muito menos conhecido. Então é um candidato mais viável. Agora, me parece que, da maneira como está sendo tratado esse apoio, corre o risco da entidade abstrata PL apoiar, mas os 50 milhões de votos, talvez não. Bom, Capês, primeiro que eu também não concordo com o que o Wilson Pedroso colocou aqui. Essa questão de unificação, para mim, ela vai acontecer no segundo turno, seja com qual candidato vai enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno, porque o cenário está claro, ninguém vai ganhar a eleição no primeiro turno aqui na cidade de São Paulo e você, como um grande estudioso político, você sabe disso, Wilson. E aí existe uma disputa desse outro lado. Existem vários nomes colocados aí. Era o caso do Ricardo Salles, é o caso do prefeito Ricardo Nunes, que infelizmente a gente não conseguiu ver ele se consolidar hoje como uma liderança do outro lado. As pesquisas mostram isso, que ele não consegue arrancar, não consegue ter essas arrancadas eleitorais para se consolidar hoje como principal nome para enfrentar um Boulos no segundo turno. A gente tem outros também, como não? Ele tinha 14%, ele está com 28% agora, Rafa. Ele tinha 14%, está com 28%. Mas tem pesquisa que ele está com 16%. Tem pesquisa que ele está com 32% colado no Boulos. Hoje em dia ninguém mais acredita em pesquisa. Mas você que falou de pesquisa. Saia na rua e pergunte quem conhece o prefeito da cidade de São Paulo. Muita gente ainda não conhece. Rafa, pelo amor de Deus. Ele ainda é desconhecido perante a população. É que o Rafa, Ricardo Salles, o coração do Kim. Eu entendo ele está fazendo o papel correto. Mas peraí, Wilson, cada um tem um coração. Me parece que você tem um coração também, você deixou muito claro. Então, vamos respeitar o coração de cada um, né? Eu estou trazendo os fatos. Respeitar o coração. Trazendo os fatos. Você está trazendo os fatos numa análise que mostra muito claramente um coração apaixonado.
O Rafael Macris, eu não estou vendo essa paixão toda. Fazendo uma análise mais pragmática. Vamos manter a palavra com ele. Eu estou fazendo uma análise pragmática aqui de que, primeiro, ninguém vai ganhar a eleição em São Paulo no primeiro turno, isso está claro. Então, independentemente do Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes ou o Ricardo Salles, haveria essa disputa para ver quem estaria no segundo turno com o Guilherme Boulos. Isso sem contar com os outros candidatos que estão se colocando aí também. Tem Tabata Amaral, tem Kim Kataguiri, tem uma série de outras pessoas que estão se colocando e a disputa ela vai ser complicada. A gente não sabe quem que vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos. Agora, o movimento desse, antecipadamente ao que seria a disputa eleitoral entre todos esses players, mostra que quem manda realmente no partido e quem está mandando na decisão do Bolsonaro é apenas o Valdemar da Costa Neto e não aquilo que o próprio Bolsonaro parece querer, que na minha opinião seria seguir com o Ricardo Salles. Vamos ouvir, eu quero ouvir a Mônica Rosenberg agora, que falou menos que vocês. Vocês ficam gritando aqui, a Mônica está até tão educada, não consegue colocar a mulher da última palavra, sua experiência, o seu conteúdo. Ela é preparadíssima, aliás. Mônica Rosenberg, vamos falar primeira eleição para prefeito de São Paulo. Eu lembro que o saudoso Mário Covas foi prefeito biônico da cidade de São Paulo. A primeira eleição que eu fui escrutinador, trabalhei ali, foi em 85, e o Jânio Quadros, de direita, derrotou o Fernando Henrique Cardoso, de esquerda. E ele era muito mais esquerda naquela época do que quando foi presidente. Depois, a Luísa Erundina, de esquerda, derrotou o Paulo Maluf, de direita. E aí o Paulo Maluf, de direita, derrotou o Suplicy, de esquerda. O Celso Pitta, mantendo a escrita da direita, derrotou também o Suplicy. Aí vem a Marta Suplicy e derrota. Foi geral, o Pitta nem saiu candidato, foi o Maluf que saiu candidato. A Marta derrota o Maluf. Olha só, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, tá parecendo um carro de escola. Depois da Marta Suplicy vem o Serra. O Serra disse que não, o eleitor que é centro para a direita votou no Serra, não votou na Marta. Depois foi o Gilberto Kassab, mesmo com o dividido entre Geraldo Alckmin e Kassab, o PSDB 1 derrotou o PSDB 2. Já era dividido naquela época. Então, de novo, direita e direita. Vem o Haddad e derrota derrotou o Serra. Derrotou o Serra. O Haddad derrotou o Serra. Vem a esquerda. Depois do Haddad vem o João Dória, direita. E aí veio o Bruno Covas, que é centro para centro-esquerda, e derrota o Guilherme Boulos. Olha como é que São Paulo é que nem uma biruta a eleição mais imprevisível que existe. É a eleição de São Paulo. O humor do paulistano muda dependendo de muitas circunstâncias. Então, já que é tão imprevisível assim, dá para dizer o que vai acontecer. E se um desses novos candidatos, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, acaba decolando? Como é que você vê esse cenário montado e o que sobrou para o Ricardo Salles? Parece que ele já está fora da disputa. Vai assistir de camarote. Eu não participo dessas discussões porque acho muito difícil essa coisa de fazer previsão, porque a nossa política, especialmente na cidade de São Paulo, é absolutamente maluca. Quem diz que o Salles não vai sair por um outro partido? Agora, eu quero puxar para uma coisa que eu ia falar antes e deixei para falar agora, que para mim é muito claro e muito chocante, é importante que a pessoa que está acompanhando veja isso. Todos os nomes que nós falamos aqui, Boulos, Tabata, Kim, Salles, são hoje deputados federais que foram eleitos há 2 anos, estão na metade do mandato e todo mundo já sabe que eles vão sair, vão deixar o seu cargo no Legislativo, ou, quer dizer, se eleitos, para disputar a Prefeitura de São Paulo. O mandato continua, mas eles param, estarão em campanha. E para mim, o cúmulo do enfraquecimento do nosso Congresso Nacional. De novo, a gente não dizer que a importância de estar no Congresso e de exercer o seu mandato. Aí fica essa briga danada pela Prefeitura e ninguém está olhando o que está acontecendo no Congresso Nacional.